Ele apareceu à meia-noite, em meu quarto, como uma sombra viva. Eu ainda vestia o vestido branco, mas meus lábios já não pertenciam ao homem que me esperava no altar. Pertenciam a ele, ao lobo, ao forasteiro rude que me beijou como se eu já fosse sua. E naquela noite, eu fui. Os sinos da capela tocavam. Os convidados estavam de pé. E eu, vestida de branco, com o véu tremendo em meus ombros, caminhei em direção a um destino que não escolhi. Meu noivo me esperava no altar, rico, bonito, político, mas frio como mármore. Um acordo entre famílias, selado com promessas e conveniência. Nada ali tinha amor, nada tinha fogo, até que ele apareceu. As portas da igreja se escancararam como se um vento selvagem invadisse o lugar. E ali, parado como um selvagem vestido de preto, estava ele. Alto, másculo. Os olhos intensos, cor de âmbar selvagem. A barba, por fazer, a expressão de fera solta. Ela é minha, disse, a voz baixa, porém firme. Um burburinho cresceu entre os convidados. Meu pai tentou intervir, mas ele sacou algo do casaco. Não uma arma, mas um medalhão antigo, com o símbolo da nossa família. O pacto foi feito com sangue, e ela foi prometida a mim. Meus olhos se arregalaram. Eu não sabia de nada disso. Mas ao fitar o olhar dele, algo em mim tremeu. Não era medo. Era algo mais profundo. Ele avançou. Ignorou o noivo, empurrou os seguranças e, diante de todos, me tomou nos braços. Minha mãe gritou. O padre caiu de joelhos. Mas ele apenas me carregou para fora, como se o mundo estivesse em chamas, e eu fosse sua única salvação. Na limusine preta estacionada à porta da igreja, ele me colocou no banco de trás. Quem é você? Perguntei, a voz embargada, mas meu corpo estava quente, demais. Você já sabe quem eu sou. Você me viu em sonhos, em pesadelos. Eu sou o lobo, o que foi marcado para te ter. Tentei lutar contra o que sentia, mas era inútil. Ele tinha cheiro de floresta, de perigo, de paixão incontrolável. A estrada correu diante de nós enquanto ele dirigia como um homem em fuga. Ninguém o perseguia, mas ele agia como se o mundo inteiro estivesse atrás de nós. Parou o carro em frente a uma cabana isolada, no alto das montanhas. Quando abriu a porta, me encarou com olhos ardentes. Você deveria estar com outro agora, eu sei, mas ele nunca tocaria sua alma como eu vou tocar. E com essa frase, me puxou para dentro da cabana, onde uma lareira crepitava e onde minha nova vida estava prestes a começar. Eu não sabia se era prisioneira ou escolhida, mas uma coisa era certa: meu corpo já não era meu. Meu destino tinha outro nome, e ele me chamava de esposa. A porta da cabana se fechou atrás de mim com um estalo seco. A madeira antiga pareceu selar meu destino junto com aquele homem que caminhava à minha frente como um predador em silêncio. O calor da lareira lançava sombras douradas nas paredes de pedra, enquanto meus olhos corriam pelo ambiente rústico. Tapetes grossos, peles de animal, móveis de madeira escura e apenas uma cama, grande, selvagem. Ele tirou o casaco e deixou-o cair sobre a poltrona, os músculos do braço esticando sob a camisa preta. Caminhou devagar até a janela, observando a floresta como se sentisse algo vindo, ou como se estivesse se certificando de que ninguém mais ousaria tocá-la. O que você quer de mim? Minha voz saiu baixa, mas não era medo. Era confusão e excitação. Ele se virou. O olhar era fogo puro. Você. Só você. Me aproximei um passo, como se algo invisível me puxasse até ele. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, algo dentro de mim já pertencia àquele homem. Era loucura, mas era real. Ele estendeu a mão. Não como quem ordena, mas como quem convida. Meus dedos tremeram ao tocarem os dele, e no instante em que minha pele tocou a dele, uma corrente elétrica atravessou meu corpo. Isso é um sequestro? Sussurrei, ainda sem soltar sua mão. Não, ele disse. Isso é destino.
E então me puxou, de um jeito firme, possessivo, como se soubesse que meu corpo queria o dele mesmo, antes que minha mente aceitasse. Seu rosto desceu até o meu, mas ele não me beijou. Ele apenas roçou seus lábios contra os meus, fazendo meu corpo implorar em silêncio. Diga que você não sente, que esse calor entre nós é mentira, que seu coração não bate mais forte agora, mas eu não consegui mentir, porque era verdade. Cada parte do meu corpo gritava por ele. Ele se afastou de repente, como se lutasse contra o próprio instinto. Caminhou até a lareira e apoiou as mãos na pedra quente, os ombros tremendo com esforço. Eu esperei por você. Esperei anos. E agora que te tenho, não quero te machucar. Então por que me trouxe? Perguntei, me aproximando sem perceber que já não queria fugir. Porque você é minha. Ele virou devagar, com os olhos brilhando. O destino não se engana. E o seu nome estava gravado no meu sangue antes mesmo de eu nascer. Minhas pernas fraquejaram. Não por medo, mas pelo peso do que ele dizia e pelo desejo que crescia entre nós. Ele se aproximou de novo. Dessa vez, mais devagar. Me encarou por segundos eternos, como se me decorasse. Vá para a cama, ele ordenou, mas sua voz era rouca de tensão. Descanse. Essa noite será sua primeira como minha esposa. Minhas pernas me levaram até lá antes que minha mente pudesse discutir. Me deitei sentindo o perfume dele preso à madeira, às peles, ao ar. E ali, na escuridão da cabana, ouvi seus passos se aproximando. Lentos, prometendo que a noite estava apenas começando. A noite lá fora era densa e silenciosa. A lua cheia derramava sua luz prateada pela janela, iluminando a cabana com um brilho suave, quase mágico. Eu estava deitada, o coração batendo alto no peito, quando ouvi seus passos pararem ao lado da cama. Ele me observava. Eu podia sentir, como se seu olhar quente acariciasse minha pele exposta. Sentei devagar, e nossos olhos se encontraram na penumbra. Por um instante, nenhuma palavra foi dita. Apenas o som das nossas respirações, descompassadas, carregadas de um desejo incontrolável. Você está com medo de mim? Ele perguntou, ajoelhando-se diante da cama, com uma voz tão rouca que arrepiou minha espinha. Não. Minha voz saiu fraca, sincera. Estou com medo de mim mesma. Ele sorriu de lado, como se entendesse perfeitamente. Como se sentisse o mesmo conflito queimando por dentro. Seus dedos tocaram meu tornozelo, subindo lentamente por minha perna, como se estivesse descobrindo o caminho do meu corpo. Sua pele era quente, firme, decidida. Você foi feita para mim. Eu sou rude, bruto, eu sei. Mas o que eu sinto por você... Ele subiu o olhar até encontrar o meu. É mais forte do que qualquer lógica. Minhas mãos foram até seus ombros largos, e ele gemeu baixinho ao meu toque. Era como tocar fogo. Então ele subiu na cama, deitando-se ao meu lado. Nenhum de nós fechou os olhos. Ficamos ali, observando, explorando, sentindo. A tensão entre nossos corpos era como corda esticada, prestes a romper. Me diga se quiser que eu pare. Ele sussurrou, a boca tão perto da minha que eu podia sentir o calor da sua respiração. Não pare, implorei. Me toque. Ele me tocou. Com reverência. Com desejo. Com adoração. Seus dedos traçaram meu rosto. Desceram pelo meu pescoço, passando pela curva dos meus ombros. Ele me beijava devagar, com uma fome contida, como se quisesse memorizar cada segundo. Quando seus lábios tocaram minha clavícula, soltei um suspiro que parecia ter estado preso há anos. Era como se ele despertasse algo que sempre esteve adormecido, dentro de mim. Nossos corpos se encaixaram de forma natural. Seu toque era possessivo, mas gentil. Selvagem, mas protetor. Eu me sentia pequena em seus braços grandes, mas ao mesmo tempo imensamente poderosa. Você sente isso?
Ele sussurrou contra meu ouvido. Como o seu corpo me chama. Como sua alma grita pela minha. Sinto. Confessei, fechando os olhos, entregando-me. E não quero mais fugir. Ele me beijou. Então, profundo, verdadeiro. Um beijo que dizia 1000 promessas silenciosas. E naquele beijo, algo mudou. Não era mais apenas desejo, era ligação. Era destino. Quando a madrugada chegou, estávamos entrelaçados sob as cobertas grossas, nossos, corpos ainda aquecidos pelo toque um do outro. Eu encostei a cabeça em seu peito e ouvi seu coração bater forte. Nunca mais vou deixar que te levem, ele disse. Quem tentar, vai sangrar. E eu acreditei. Porque naquele instante, eu não era mais a noiva prometida de outro homem. Eu era a mulher de um lobo, do meu lobo. O sol mal havia nascido quando acordei com o som de cascos no chão batido. Cavalos e vozes, muitas vozes. Levantei-me às pressas, ainda com o corpo sensível por tudo que tínhamos vivido na noite anterior. Meu coração disparou ao ver pela janela uma pequena comitiva se aproximando, homens a cavalo, vestidos com roupas da cidade. E entre eles, o homem que até 2 dias atrás deveria ter sido meu marido. Ezra. Sussurrei, voltando-me para ele. O lobo já estava de pé, de costas para mim, com os punhos cerrados e o maxilar travado. O peito subia e descia com uma respiração pesada. Ele já sabia. Vieram te buscar. Rosnou. Mas eles não vão te levar. A tensão no ar era cortante. Ele vestiu a camisa sem olhar para mim, pegou a espingarda que ficava encostada na porta, mas não como ameaça. Era só presença. Força. Saí atrás dele, mesmo com o medo apertando meu peito. Mas mais forte que o medo era a certeza de que eu não queria ir embora. Os cavalos pararam em frente à cabana. O homem que fora meu noivo desceu com arrogância, os olhos varrendo meu corpo com raiva e desejo. Você enlouqueceu, Eleanor! Gritou. Veio parar no meio do mato como um selvagem? Ezra deu um passo à frente, protegendo-me com o corpo, como uma muralha. Ela não pertence mais a você. E pertence a você agora? O homem debochou. Um forasteiro que ninguém conhece? Um lobo maldito que vive escondido nas florestas? Ezra não respondeu com palavras. Foi com o olhar. Aquele olhar que dizia tudo. Toque nela e eu te quebro. Ela foi prometida a mim. O outro insistiu. O casamento estava marcado, os papéis assinados. Eu tenho direito sobre ela. Ezra avançou então, rápido como um raio, agarrou o colarinho do homem e o ergueu do chão com uma força assustadora. Os outros ficaram estáticos. Ela não é um contrato. Ela não é um objeto. E ela me escolheu, disse entre os dentes. Eu me aproximei, tocando o braço dele, tentando acalmá-lo. Ele me olhou, e naquele instante, algo dentro dele amoleceu. Ele me soltou devagar e se afastou, mas sem nunca tirar o corpo de proteção, entre mim e os outros. Se quiserem continuar respirando, virem-se e sumam daqui. Ela é minha esposa agora, minha mulher, e ninguém encosta nela sem pagar caro. O homem hesitou, limpando a poeira da roupa. Seus olhos ainda tentavam me prender, mas eu desviei, porque naquele momento, meu coração já pertencia a outro. Ezra me puxou para perto e passou o braço em volta da minha cintura. Beijou meu cabelo como se dissesse silenciosamente. Agora você está segura. Os homens partiram. Um a um, cavalgando de volta ao mundo do qual eu havia fugido. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo os cascos sumirem na distância. Você se arrepende? Ele perguntou, ainda sem me olhar. De quê? De ter vindo comigo. De ter escolhido esse caminho, esse homem. Segurei seu rosto com as 2 mãos e o forcei a olhar nos meus olhos. Eu escolhi você. Mesmo sem saber quem você era e o porquê estava me levando. Não o dinheiro, nem a cidade, nem a segurança de um nome.
Eu escolhi seu instinto, sua coragem, sua alma selvagem. Ele me puxou para os braços com força, como se temesse que eu desaparecesse. Se um dia alguém te machucar, eu juro, Eleanor, não sei do que sou capaz. Sorri contra o peito dele. Eu sei. É por isso que me sinto tão viva ao seu lado. Naquela noite não fizemos amor com pressa. Foi diferente. Foi como selar uma promessa com o corpo, com o toque, com o olhar, e no silêncio da madrugada, ele me sussurrou algo que eu nunca esqueceria. Você não é só minha, você é meu destino. O sol já ia alto quando acordei. A cama ainda guardava o calor do corpo de Ezra, mas ele não estava ali. Vesti-me devagar, sentindo cada músculo dolorido. Eram noites quentes e intermináveis, mas viva. Mais viva do que jamais estive. Desci os poucos degraus da varanda e avistei-o longe, no celeiro, conversando com um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia agitado. E Ezra, sombrio. Tentei me aproximar sem ser notada, escondendo-me atrás de uma árvore. Mas o estranho olhou direto na minha direção. Ezra se virou rápido, me vendo, e seu rosto endureceu. Entre, Eleanor, ele disse. A voz baixa, mas firme. Eu já volto. Aquilo me cortou. O tom. O jeito protetor, mais distante. Obedeci, sentindo um peso estranho no peito. Algo estava errado. Me tranquei na casa. Pela janela, vi quando o homem foi embora, montando num cavalo escuro e desaparecendo na floresta. Ezra voltou minutos depois, o rosto tenso, suado, como se carregasse um peso nos ombros. Quem era? Perguntei sem rodeios. Ninguém. Só um velho conhecido. Ezra. Insisti, dando um passo à frente. Você está escondendo algo de mim. Eu sinto. Desde ontem à noite você está diferente. Ele respirou fundo, os olhos presos aos meus. Eleanor, há coisas que eu tentei te poupar. Coisas que fazem parte de quem eu sou e do que eu fui. Você pode me contar qualquer coisa. Eu sou sua esposa. Ezra hesitou. Então andou até o baú no canto da sala e retirou um envelope amarelado. Estendeu para mim com mãos trêmulas. Antes de vir para cá, eu estava fugindo. Fugindo de quê? De mim mesmo. E de uma acusação que não cometi. Sentei-me devagar, abrindo o envelope. Dentro havia recortes de jornais, manchetes antigas, nomes e rostos familiares para ele, mas estranhos para mim. Um deles dizia: procurado, Ezra Kane, suspeito de atentado violento. Meu coração congelou. Isso é mentira, não é? Ele se ajoelhou diante de mim, os olhos cheios de angústia. Eu jurei que nunca mais confiaria em ninguém, que jamais deixaria alguém se aproximar o bastante para descobrir. Mas você me desmontou. Ezra, você precisa me contar tudo. Agora. E ele contou. Disse que anos atrás, em outra cidade, havia se envolvido com a filha de um político poderoso. Um caso proibido, clandestino. Mas quando ela foi encontrada desacordada, após uma festa tudo caiu sobre ele. Ela nunca o acusou, mas nunca o defendeu também. Eu fugi, me escondi, porque sabia que ninguém ouviria um homem como eu. Um lobo, um forasteiro. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de medo, de dor, por ele. Por que não me contou antes? Porque não queria perder você. Toquei seu rosto com cuidado. Você nunca me teve por completo. Se me manteve na escuridão. Mas agora eu sei, e não vou fugir. Ele me puxou para os braços com força, como se tentasse segurar o mundo. Eu juro, Eleanor, eu daria minha vida por você. Então prove isso. Me deixe te ajudar. Aquele momento mudou tudo. Eu vi a dor nos olhos dele, a culpa. O medo de perder a única coisa que o fazia se sentir vivo de novo. Ezra não era só força. Ele era um homem quebrado tentando se reconstruir com as mãos manchadas de passado. E eu estava pronta para amar cada pedaço dele, até o mais sombrio.
A noite caiu com o som da chuva batendo forte no telhado da cabana. O cheiro da madeira molhada misturado ao calor da lareira criava um ambiente abafado, íntimo. Ezra estava silencioso, sentado na poltrona de couro, olhando para o fogo. As sombras dançavam sobre o corpo forte dele, revelando cada traço rude, cada músculo marcado. Ele parecia um animal selvagem, prestes a atacar ou a se render. Eu estava com uma camisola fina, que deslizava pelos meus ombros como se não quisesse estar ali. Cada gota de água da chuva parecia ecoar a tensão entre nós. Você me viu por inteiro hoje? Ele murmurou, sem tirar os olhos das chamas. E ainda assim ficou. Me aproximei devagar, sentindo minha pele se arrepiar, mesmo com o calor da lareira. Ficar foi a parte fácil, sussurrei. Difícil foi passar todos esses dias sem te tocar de verdade. Ele virou o rosto devagar. E quando nossos olhos se encontraram, o ar pareceu sumir da sala. Havia algo ali. Não era só desejo. Era urgência. Ezra se levantou com a calma de um predador. Quando caminhou até mim, senti meu coração bater no peito como se quisesse fugir. Mas eu não queria fugir. Nunca quis. Você tem ideia do que faz comigo, Eleanor? Assenti com os olhos, porque a voz já não me obedecia. Ele me tocou com uma reverência quase dolorosa. Como se cada parte minha fosse sagrada. Suas mãos calejadas deslizaram pelos meus braços, pelos meus quadris, até me puxar com força contra seu peito. Eu tentei resistir, ele murmurou contra meu pescoço. Mas quando te vi naquela noite, com aquele vestido de noiva, toda prometida para outro, algo em mim enlouqueceu. Eu soube. Você era minha, eu tremia, não de medo, de antecipação. Então me toma, Ezra, sussurrei. Me ama como se eu fosse sua. Aquelas palavras romperam o último fio de controle que ele tinha. Ele me ergueu nos braços com brutalidade delicada, levando-me até o quarto. Me jogou na cama como se o mundo estivesse prestes a acabar e a única salvação fosse aquele momento. Eu não sou um homem gentil, Eleanor. Ele avisou, sua voz rouca. Mas eu vou te amar como nenhum outro conseguiria. É tudo o que eu quero. E então ele me beijou. Um beijo faminto, possessivo, cheio de promessas que nenhuma palavra poderia conter. Suas mãos exploravam meu corpo com uma mistura de desejo bruto e carinho desesperado. Era como se ele precisasse provar para si mesmo que eu era real, que eu estava ali. Você é minha. Ele repetia entre beijos e gemidos abafados. Só minha. Cada toque era uma faísca. Cada movimento, uma explosão. O tempo deixou de existir enquanto ele me fazia sua de novo e de novo, como se quisesse me marcar, me lembrar, me eternizar nele. E eu deixei. Porque no fundo da minha alma já não existia espaço para outro homem. Só Ezra. Naquela noite, debaixo da chuva, entre os lençóis amarrotados e os gemidos abafados, ele me amou como se o mundo estivesse desabando lá fora. E talvez estivesse. Mas ali, naquele quarto, entre sussurros e corpos entrelaçados, o que desabava era a parede que ele ergueu, por anos, porque o lobo selvagem finalmente me deixava entrar, e eu o amava por isso. O sol da manhã entrou tímido pelas frestas da janela. O cheiro de madeira, terra molhada e lençóis bagunçados ainda impregnava o ar. Meu corpo ainda sentia as marcas dele. Cada toque, cada beijo. Ezra dormia ao meu lado, como um gigante finalmente em paz. O rosto dele parecia mais suave, como se pela primeira vez ele estivesse realmente descansando. Mas algo dentro de mim dizia que aquela calmaria era só o prelúdio. Desci da cama devagar e fui até a porta. Abri. E lá estava, o carro preto, dos homens do meu pai. Eles me encontraram e desta vez
Não eram mais os homens do meu ex-noivo. 2 homens de terno com armas escondidas na cintura desceram com passos firmes, e atrás deles, meu pai, com o rosto duro e os olhos decepcionados. Você causou uma guerra, Eleanor, ele disse, mas ainda dá tempo de consertar tudo. Atrás de mim ouvi os passos pesados de Isra. Ele estava ali, sem tecidos da cintura para cima, o peito marcado, por cicatrizes e o olhar selvagem. Ela não vai a lugar nenhum. Ele rosnou. E se alguém tentar levá-la, vai sair daqui em pedaços. Ezra. Tentei tocar seu braço, mas ele estava em modo de proteção total. O lobo estava de volta. Ela é minha esposa. Ele disse com a voz baixa, mas cortante. E se você a forçar a escolher, vai perder. Meu pai me olhou. Pela primeira vez, seus olhos vacilaram. Ele sabia. Sabia que aquela mulher que ele tentou controlar não existia mais. Eu respirei fundo. Olhei nos olhos do meu pai com a força que Ezra me deu. Eu escolho ele. O silêncio foi absoluto. Você está disposta a abrir mão de tudo? Meu pai perguntou. Olhei para Ezra. Para aquele homem que me amou com o corpo, com o instinto, com a alma. Que me viu despida por dentro e por fora, e me quis mesmo assim. Se ele for tudo, então não estou perdendo nada. O carro foi embora. E naquela mesma manhã, Ezra me puxou para os braços dele e me beijou como se fosse a primeira vez. Você é mais corajosa do que eu, Eleanor. Ele disse, tocando meu rosto com uma delicadeza que quebrava tudo dentro de mim. Eu vivi anos fugindo do mundo. Mas você me fez querer voltar a viver. Então viva comigo, sussurrei. Vamos escrever a nossa história aqui, nesse lugar, só nós 2. Meses depois, construímos nossa própria cabana, cercada pela floresta que parecia nos proteger. Eu escrevia livros sobre lobos e amores proibidos, e Ezra me inspirava todos os dias. Às vezes ele sumia por horas cavalgando pelos campos, mas sempre voltava. E quando voltava, me amava com ainda mais fome. Na primavera, ele plantou um jardim só para mim. Disse que queria que eu tivesse algo belo para olhar quando ele estivesse longe. Mas você nunca está longe, respondi. Você mora em mim agora. Naquela noite, fizemos amor no meio das flores, e sob o céu estrelado, ele jurou que seria meu para sempre. O destino me escolheu para ser seu, Eleanor. Mas foi o seu amor que me salvou. Ali, sob a lua, cercada de perfume, pele e promessas, eu soube que nada mais importava, porque eu era dele, e ele era meu, para sempre. E novamente nos amamos, mas dessa vez, parecia que estávamos explodindo por dentro. O que era fogo da paixão passou a ser incêndio, desejo avassalador, chamas ardentes. Claro, meu amor, você é minha, gazela, só minha, e eu vou te amar como nenhum homem jamais ousou. Olha para mim, não desvia esse olhar. Eu quero ver seus olhos quando sentir meu corpo dentro do seu. Quero que você saiba que, a partir de agora, não existe mais ninguém. É você. Sempre foi você. Você me enlouquece, me quebra por dentro, me faz querer coisas que eu nunca imaginei. E mesmo sendo esse homem bruto, selvagem, eu me ajoelho em você sem nem perceber. Você sente isso? Essa vontade de te prender nos meus braços e nunca mais soltar? Porque eu sinto, cada vez que você geme meu nome, eu perco o controle. E eu gosto de perder o controle com você. Seu corpo é meu lar. Seu cheiro é meu vício. E cada curva sua foi feita para mim. Quando você treme debaixo de mim, eu sei que esse é o nosso lugar. E eu juro por tudo que tenho que ninguém vai te tocar como eu toco. Ninguém vai te fazer sentir o que eu te faço sentir. Porque eu te conheço até no escuro. Te leio com a ponta dos dedos. Você é minha paz e meu caos.
minha salvação e minha perdição. Quando eu olho para você assim, nua, entregue, eu tenho certeza de que não quero mais nada da vida. Só você, todos os dias, de todas as formas. Eu não sou bom com palavras, mas o que eu sinto por você é amor, é fome, é loucura. E mesmo que eu nunca diga direito, saiba que cada vez que eu te puxo para mim, cada vez que te beijo com força, cada vez que sussurro no seu ouvido, eu estou dizendo: eu te amo, do meu jeito. Do jeito de um homem que só sabe amar com o corpo e com a alma. Você é minha mulher, minha fêmea, minha vida. E mesmo que o mundo inteiro tente te levar, eu vou lutar até o fim. Porque agora que provei do seu amor, não existe mais volta. Agora você é minha, e eu sou seu, para sempre. Você deixaria tudo para viver um amor selvagem, quente e proibido como o de Eleanor e Ezra? Responde aqui nos comentários com sim ou não, e me conta o que você faria se o lobo te escolhesse, só para ele. Aguardo a sua resposta nos comentários e vejo você na próxima história. Tchau, tchau.